Queria compartilhar um texto com vocês. A gente falou um pouquinho no domingo sobre o que Deus fez na nossa vida aí nesse tempo lá em Marília. Eu quero dizer para vocês que foi muito bom. Eu falei para o Tércio assim, mudou a minha vida. O que aconteceu lá me fez enxergar a mim mesmo de uma forma diferente, a minha família, a igreja. Deus me deu de volta algumas coisas que tinham se perdido no meio do caminho, como, por exemplo, a paixão por aquilo que eu faço. Deus me trouxe de volta. E choramos juntos lá, o momento onde eu peguei o Tércio e abracei ele e falei, cara, Deus mandou te dizer uma coisa. E ele já meio que ficou arregalou os olhos, assim, ele falou que é para eu dizer para você que eu vou dar minha vida em Porto Alegre. E ele chorou, me abraçou, a gente chorou junto. E eu nunca pensei que em algum momento da minha vida eu diria isso. Porque a gente não tem a certeza do futuro, né? Ninguém sabe. E eu caminhava dessa forma. O Tércio me perguntava, Júnior, eu preciso saber se eu posso contar contigo para os próximos 10 anos. E eu falei, Tércio, não me faz essa pergunta que eu vou te dizer, talvez, na próxima semana. Mas é Deus que sabe. E sincero. Mas Deus me mostrou que tinham outras coisas ali e que Ele tinha quebrado naquele momento. E o memorial, porque quando você vai lá para Josué, você vai ver Josué, o próprio Moisés fazendo isso antes, mas também Josué ratificando o memorial após passar pelo Rio Jordão. Ergue uma pedra para todo mundo ver e todo mundo lembrar de que essa travessia, esse milagre foi realizado simplesmente por Deus. E eu precisei levantar esse memorial. Chamei ele e falei, cara, a minha vida é do meu Senhor, mas o meu Senhor está me dizendo para dar minha vida aqui. Então levantei o memorial ali para que todo mundo veja que eu, da minha parte, eu não saio mais de Porto Alegre. E a gente tem muita coisa para compartilhar, vocês podem ter certeza disso. Eu acho que o próximo ano vai ser um tempo suficiente para a gente poder contar todas as histórias, compartilhar os milagres que Deus realizou na nossa vida, as ideias que Ele colocou na nossa mente, as loucuras que vão vir por aí. É isso aí, meu. Então a gente tem, provavelmente o ano que vem vai ser suficiente para a gente poder compartilhar tudo. Mas eu queria compartilhar um texto, 2 Coríntios 4,16. Eu ia abrir no meu iPad, mas eu vou abrir na minha Bíblia. 2 Coríntios 4,16. Eu não trouxe a minha Bíblia de papel. Acostumado com o iPad, agora tem que ficar refém disso, né? 2 Coríntios 4,16. Alguém tem uma NVI para me emprestar? E ler do lado, com a pessoa do lado? Muito obrigado. Eu quero ler até o 5,10. Paulão, pode abastecer para mim aqui, por favor? Servo Paulo. Do jeito que você quiser, você pode escolher. Pode ter aquele gelinho vermelho. 2 Coríntios 4,16 até o 5,10. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A tua Bíblia tem que, para o próximo capítulo, eu faço o que aqui? Tem a setinha? Tá. Foi. 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, o nosso corpo, e o Leandrinho compartilhou hoje que nós tivemos no velório o enterro da Karina, né? E isso vai acontecer com todos nós, né? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Quantos aqui já pensaram em algum momento ir para a glória? Pode levantar a mão. Teve um ano inteiro que eu pensei em ir para a glória. Meu pastor sabe disso. Deus, eu quero ir embora, não aguento mais. Com 32 anos, imagina, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela nos ajuda a viver esse tempo aqui na terra, nos ajuda a compreender muitas vezes o nosso cansaço, o nosso desânimo, nos ajuda a compreender muitas vezes o desejo que nós temos de ir para a nossa casa eterna, nos ajuda a compreender momentos difíceis da nossa vida, mas também nos ajuda a compreender que existe uma esperança, existe um Deus que está conosco, existe um Espírito que habita em nós e que na medida que nosso corpo está sendo desgastado pelo tempo, o Senhor está renovando, Deus, o nosso espírito, o Senhor está renovando, Deus, aquilo que realmente vai permanecer para a vida eterna. Mas também nós temos a consciência que nós temos responsabilidades aqui e que nós seremos cobrados, Deus, das coisas boas que fizemos, das coisas ruins que fizemos. Então nos ajude a compreender com muito equilíbrio, Pai, a tua palavra, nos ajudando a nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ao ler esse texto, me veio uma história que eu ouvi há muito tempo, mas é uma história, não sei se é verídica, mas existia um sapateiro em alguma região e ele tinha um filho muito inteligente. Com bastante esforço, esse sapateiro levou o filho a cursar a escola, o 2º grau. Depois ele enviou seu filho a uma cidade distante para poder cursar uma faculdade. E durante esse período, o filho se desviou, o filho começou a realizar coisas, começou a ser levado pelos colegas, pelos amigos e começou a cometer muitos erros. E sempre que o pai ficava sabendo de mais um erro intencional que o filho cometia, ou seja, quando o pai ficava sabendo de que o filho
ele saía de onde ele estava e começava a fazer coisas que desagradavam a Deus, a ele mesmo, e ele tinha consciência de que era errado, na oficina dele, ele tinha uma porta e ele pregava um prego. E ele fez isso muitas vezes. E num determinado momento ele percebeu que aquela porta ela estava cheia de pregos. Só que como ele era um sapateiro, recebia muitos clientes e muitos clientes percebiam aqueles pregos naquela porta e começou a ficar curioso e alguém perguntou para ele. E ele timidamente contou, falou assim, não, vou contar para você porque você é uma pessoa mais próxima e eu sei que eu posso... É que cada vez que eu descubro que meu filho cometeu um erro, eu prego um prego nessa porta aqui, olha só. Eu não estou conseguindo mais encontrar lugar para pregar um prego. E esse rapaz ficou comovido com aquilo. E de alguma forma ele entendeu que tinha que contar isso para o filho. E aí ele simplesmente encontrou com esse filho e falou assim, cara, olha só, está acontecendo isso lá na sua casa. Teu pai está sabendo das coisas que você está fazendo, coisas erradas, e ele tem uma porta na oficina, e cada erro que você comete, ele prega uma porta. E eu quero te dizer para você que não tem espaço mais para colocar prego. E aí o filho pegou aquela informação, foi para casa, começou a refletir sobre a sua vida. E a partir do momento ele foi para um canto dele, ele lembrou do ensinamento que o pai sempre passava para ele a respeito da palavra de Deus, e ele foi para o canto do quarto dele, pegou a Bíblia, e Deus levou ele a um arrependimento. E a partir daquele momento, ele começou a mudar suas atitudes, começou a fazer coisas corretas, ele ajudava as pessoas no que ele podia, ele tentou honrar o seu pai, mesmo à distância. De uma forma muito de dentro para fora. Ele não tinha preocupação de querer dizer e mostrar isso para o pai, mas esse mesmo amigo percebeu que o filho tinha mudado. E aí o que ele fez? Bom, já que eu contei o que o pai fazia, eu vou contar para o pai o que o filho está fazendo. E ele voltou e falou para o pai, falou assim, teu filho mudou completamente, está sendo uma boa referência, aquilo que ele fazia de ruim, ele tá fazendo totalmente o inverso. Ele se tornou um exemplo, se tornou uma excelente pessoa, e o pai começou a ficar feliz, e o pai teve uma excelente ideia. Com alegria, o pai falou assim para aquele cara, então cada coisa boa que meu filho fizer e eu descobrir, eu arranco um prego. E com toda alegria, chegavam as informações para o pai, a respeito daquilo que o filho fazia, e no decorrer do tempo, ele ia arrancando um prego de cada vez, até chegar no momento que ele se deparou com aquela porta e não viu mais prego algum. Anos depois, já formado, o filho voltou para casa, feliz, o pai recebeu com muita alegria, era uma conquista, sapateiro, não tinha muitos recursos, pôde ajudar o filho. E o primeiro lugar que o filho quis conhecer foi a porta da oficina. E aí ele, pai, me mostra aquela porta. Aí o pai dele mostrou, olha só meu filho, cheio de furos, né? Só que o pai disse, não há mais pregos na porta. Mas o filho começou a chorar e disse, tudo bem pai, mas os buracos ficaram. A porta está cheia de buraco. E o pai respondeu para ele, é verdade, cheias de buraco. Mas também é verdade que Deus perdoa todos os nossos pecados quando há arrependimento. Contudo, o tempo que você perdeu tomando decisões erradas, esse tempo não volta mais. Os buracos já existem. Não tem como mais disfarçar esses buracos. Eles já estão aí. Mas é possível sim escolher tomar decisões corretas hoje e permanecer na vontade de Deus. É possível sim você conviver com as marcas que o mundo deixou em você e continuar sendo daqui para frente um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. E hoje essa porta que era motivo de tristeza para mim, toda vez que eu olhava, se tornou motivo de alegria e inspiração, mesmo cheio de furos. E a história terminou feliz. E quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que a Bíblia ela não fala apenas de salvação. A Bíblia ela não fala apenas da vida eterna, apenas de um dia e morarmos eternamente com Deus, mas ela também fala de glorificação.
E quando eu olho para esse texto, eu olho para esse exemplo, eu percebo que, vendo o conceito de glorificação, é o chamado que Deus tem para cada discípulo ser cooperador de Deus, muito além do que ser simplesmente filhos. Porque quem tem filhos aqui? Oh, eu tenho, agora eu tenho. Linda, verdade. Eu tenho irmãos, e cada um de um jeito, são 4 comigo, e meu próprio pai diz que, a despeito deles serem filhos, muitos não têm honrado como filho. E o chamado de Deus é para ir além da paternidade. O chamado de Deus, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus nos convida não apenas ficarmos na expectativa de um dia irmos para a glória, esse corpo ficar por aqui e vivemos eternamente com Deus, mas nos preocuparmos com esse tempo de hoje. E saber viver essa glorificação de Deus. Saber viver essa glorificação. Saber viver, ser como um discípulo que coopera para um Deus que é um Pai amoroso. Isso quer dizer que nós precisamos sim elevar a Deus a um estado de glória através da minha vida. E Deus tem nos dado cada dia desafios grandiosos para que possamos viver, não para ajudá-lo, não para deixá-lo feliz, não para fazer nosso Deus ser um homem melhor ou apresentar esse Deus de uma forma mais bonita para alguém. Não. É para que na nossa vida haja de fato uma mudança aonde as marcas que ficaram do nosso passado e que esse mundo deixou não seja o foco, nem para mim nem para as pessoas, mas as marcas de Cristo como um filho cooperador possa prevalecer e possa resplandecer aonde você for. Jesus disse um dia: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus, ele nos convida para algo muito simples, para sermos e fazermos discípulos, e não sermos e fazermos apenas convertidos, pessoas que buscam apenas uma salvação, pessoas que apenas buscam ter uma garantia da eternidade e vivem de uma forma desleixada. Não. Nós temos a responsabilidade com a nossa própria vida de conduzir essas pessoas a entender que o tempo aqui nessa terra, ele é precioso e precisa ser vivido da melhor forma. Precisa ser vivido com toda a responsabilidade. Filhos que querem, não filhos que querem apenas o que o pai tem para oferecer, mas que possamos sim ser filhos que queiram sim honrar o pai com o que ele tem para oferecer. Ele tem grandes coisas para nos oferecer, mas isso não tem que ser a nossa motivação maior para realizar algo. Aquilo que Deus tem, bom, se eu fizer isso, Deus vai me dar algo. Se eu deixar de fazer isso, Deus vai me dar algo. Não. Eu como filho, eu aprendi isso talvez um pouco tarde, mas eu aprendi o que é honrar o meu pai sem esperar nada em troca. E olhar para ele, cabeça branca, já meio lento, é novo ainda, né? Eu brinco com ele. Mas eu olho para ele, eu respeito tanto, e de graça. Coisa que há alguns anos eu fazia porque eu queria algo em troca. E Deus fala: vocês são meus filhos, isso ninguém tira de vocês. Mas como é que vocês vão lidar com esse relacionamento? Como é que vocês vão lidar com essa filiação? Vocês têm 2 formas: viver a vida com essa garantia porque Ele nos dá, ou viver de uma forma digna, viver de uma forma onde eu desejo dar a minha vida por um Deus que deu a sua vida por mim. Eu quero concluir dizendo que 1 Coríntios 3:9, Paulo diz que nós já somos cooperadores de Cristo. Talvez inconscientemente nós fomos acostumados a nos colocar como Senhor e Cristo como nosso servo. Eu não sei qual o contexto que você veio, eu não sei em que ambiente você foi criado, foi criado pelos seus pais ou pela igreja, enfim, como é que foi formado o seu conhecimento a respeito de Cristo. Mas por muitas vezes nós esquecemos que Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos. Por algum motivo, nos esquecemos que a nossa vida precisa girar em torno da vida de Cristo.
e não ao contrário. Só que isso significa que a nossa vida precisa ser dele, mesmo cheia de furos. E eu quero terminar dizendo que nada acontece na nossa vida sem um propósito de amor de Deus. Nada acontece na nossa vida sem que no fim nós glorifiquemos a Deus. Porque Ele, de uma forma ou de outra, será glorificado. Através da minha vida ou através da vida de outra pessoa. Mas nada acontece na nossa vida sem um propósito. Quando a gente está compartilhando rapidamente o que aconteceu com a gente lá em Marília, eu comecei a compreender um pouco mais que é muito bom ter a garantia da eternidade, eu anseio por isso. Eu anseio viver eternamente com meu Deus. Mas hoje eu anseio intensamente ser cooperador de Cristo aqui com aquilo que Ele tem me dado. E quando eu olho para a minha realidade, quando eu começo a sentar com alguns jovens, com algumas pessoas que a gente tem caminhado, eu percebo que por muitas vezes foi até egoísmo da minha parte dizer: Deus, me leva logo porque eu não quero mais esses problemas para mim. E eu percebi que tudo que está acontecendo na minha vida, toda a graça que está sendo derramada, todas as oportunidades de misericórdia que Deus tem derramado na minha vida, tem um propósito: é me constranger em amor. E hoje eu não sei como é que está sendo a sua vida mesmo. Talvez você está sendo motivado pelo seu discipulador, pelo pastor, a estar presente aqui toda terça-feira, estar no seu pequeno grupo, caminhar no discipulado, mas talvez a sua motivação ela não está sendo, de fato, ser cooperador de Jesus. E quando a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser cooperadores de Cristo, discípulos de Jesus, existe um peso muito grande em cima desse termo, aonde faz com que nós tiremos todo o egoísmo, todo o nosso olhar para nós mesmos e comecemos a olhar assim: Deus, fala agora, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você insista naquela pessoa e não desista dela. Eu quero que você abra mão dos teus planos e diga para o teu pastor: você vai dar sua vida aqui em Porto Alegre. Eu quero que você olhe para sua esposa e diga para ela: amor, eu te amo demais, mas eu amo muito mais o meu Deus do que você. E eu gostaria que você caminhasse nesse caminho comigo. E quando a gente começa a experimentar viver dessa forma, Deus começa a abrir algumas portas, abrir janelas do nosso entendimento, nós começamos a desfrutar de coisas que ainda por muito tempo a igreja não tem desfrutado, porque simplesmente se acomoda em ser filhos apenas. Mas o desejo de Deus é que possamos compreender o que nós fazemos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente cumprindo um ritual. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão dada por Deus. Com certeza, os nossos corpos estão sendo desgastados, mas é importante para que nós lembremos que o nosso investimento maior não tem que ser aqui, tem que ser naquilo que vai ficar para a eternidade. E quando eu derramo amor para alguém, quando eu abro mão de algo em nome de Deus, eu estou construindo isso. Não para ser visto com os meus olhos, mas para ser visto com os olhos de Cristo mesmo. Eu queria desafiar todos aqui a talvez sair daqui compreendendo que a sua missão, ela vai muito além, talvez, do que você imagina. A missão que Deus deu para você, ela vai muito além daquilo que você pensa que até mesmo pode fazer. E Deus, Ele com certeza, Ele vai estar trazendo essa clareza, dia após dia. Mas busca esse Deus, e Ele vai completar aquilo que tem faltado para você, Ele vai trazer aquela convicção que você não tem, Ele vai trazer para o seu coração, e vai gerar no seu coração tudo aquilo que em algum momento a religião, o mundo, o pecado tirou de você. E Ele quer fazer isso para honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a aula promete, tem muita coisa para acontecer. Temos um vídeo para mostrar para vocês, por isso peço que você venha, sente rapidinho para prestar atenção. Vamos falar um pouquinho sobre oração agora nesse primeiro momento.
O que tem a ver a oração e o discípulo? A gente vai falar um pouco sobre isso. Você tem dificuldade de orar? De arrumar um tempo para orar? Você tem dificuldade em se concentrar durante o tempo de oração? Eu queria que a gente visse um vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos ver juntos? Porque parece mais fácil fazer qualquer outra coisa do que ter tempo com Deus e orar, né? Então eu queria convidar vocês agora a gente se juntar nos nossos grupos SQA, né? Então procura o seu grupo. Nós temos algumas questões aí que queremos largar para vocês e queremos que vocês, através da mente e do Espírito, possam responder isso através da Bíblia. Algumas questões sobre oração. Vamos lá, gente. As questões que a gente vai ver, beleza? Olha só. Sempre oro pedindo a Deus algo e Deus não me dá o que eu quero. Por que isso acontece? Tá? Vamos olhar na Bíblia e vamos tentar responder pela Bíblia, tá? Como eu faço para incentivar o meu discípulo a orar, tá? E a última pergunta, o que eu não posso falar com Deus em minhas orações? Então, vamos para a Bíblia e vamos deixar Deus responder para a gente aí. Beleza, vamos ver o que esse grupo vai responder aqui. Foi? Vamos lá, a pergunta número 1, né? Sempre oro pedindo a Deus algo e Deus não me dá. Por quê? Não me dá o que eu quero. E aí? A gente procurou aqui na Bíblia a passagem que mais descreve aquilo que a gente pensa sobre o assunto, e é essa de Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, conversando, a gente chega à conclusão de que, na verdade, a gente só recebe de Deus aquilo que é da vontade de Deus, né? Aquilo que Deus realmente tem planejado para nós, e quando nossa vontade for conjugada com a vontade de Deus, daí sim Ele vai nos dar aquilo que Ele mesmo já na eternidade já tem para nós. Que bom. Show de bola. Não, só queria complementar que também Mateus 21, 22 fala para orar crendo, né? Tem que ter a questão da fé também, não sei se... Muito bom, grupo. Vamos aqui para outro grupo. Vamos perguntar a mesma pergunta ainda, tá? Então, estou na pergunta 1. Vamos aqui para o grupo do Silvio. Tem uma... Quer responder aí? Então vou lá primeiro, depois eu venho na 2 aqui para vocês, Silvio. Vamos lá. Vamos lá, o Ricardo. É da primeira pergunta, né? Tá. 1 João 3, né? 1 João 3, 21 e 22 diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Tem que estar de acordo com o que ele quer pra gente. Beleza. Complemento? Alguém quer complementar? Não? Salve de palmas pro grupo aí, galera. Vamos lá? Tá todo mundo acordado? Vamos perguntar agora a 2 aqui pro grupo do Silvião. Dá não? Alguém fez a 2 já? Respondeu a 2? Beleza, vamos aqui então. Vamos lá com o Cláudio. Cláudio, responde para nós a 2 aí. Como eu faço para incentivar o meu discípulo a orar? Nós estamos aqui entre Mateus. Tá. Então o grupo está respondendo com Mateus 6:5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Muito bom. Gente, isso é uma explicação, né? Como incentivar o teu discípulo a orar, né? Então, ajudar ele a orar da maneira correta, né? Não orar para receber alguma coisa, algum prazer, ou algum aplauso dos homens, né? Que mais? Tem mais alguma coisa? Tem mais um complemento aqui. Vai lá. Mateus 7:9.
Onde é que está? Mateus 7. Mais um texto. Mateus 7, 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? O que vocês entenderam desse texto aqui? Na 2. Como eu faço para incentivar meu discípulo a orar? Isso. Aquilo que a gente pede para Deus, né? Deus vai acontecer se for para o nosso bem, né? Beleza, gente? Uma salva de palmas. Legal, né? Uma maneira de incentivar os nossos discípulos a orar é dizer assim, cara, existe alguém que está ouvindo a tua oração e alguém que vai te responder, né? Então essa é uma maneira de incentivar. Vamos para a pergunta 3. O que... Tem mais tempo aí? Tem, né? O último aqui, então. Vamos para esse grupo aqui que está... para responder assim, o que eu não posso falar com Deus em minhas orações? Vai lá, então. Ranulfo? Caio. Eu quero falar. A gente viu 2 versículos muito bons. O primeiro está no Antigo Testamento, lá em Salmo 139, que diz o seguinte. Salmos... Calma que eu vou ler primeiro, antes de explicar. Calma, tô indo, calma, não conta meu tempo. 139, 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, mesmo que eu não venha falar, Deus já conhece. Então, não tem nada que eu não possa falar numa oração para Deus, porque Ele já me conhece completamente. Então, muitas vezes, até quando a gente não tem as palavras para falar, Deus já reconhece. Se a gente tiver no pensamento de expressar isso, Deus já compreende o nosso coração. E o segundo está lá em Lucas 12, 2, que diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, Deus literalmente nos conhece completamente, então não tenha nada que eu não possa falar porque Ele já conhece. Refrisando bem isso. Legal, vocês querem complementar aqui, Paulo Ricardo? Concordo que não tem nada que não possamos falar com Deus. E por causa desse versículo anterior, que Deus já conhece antes que a palavra chegue à boca, Ele já conhece. Então, eu não vou pedir uma coisa absurda, se eu já sou cristão, eu já sei que eu não devo pedir. Mas ainda que eu pudesse pedir alguma coisa que eu não pudesse pedir, Deus saberia. Beleza, gente. Essas são algumas questões que muitas vezes são dúvidas, né, que entram no coração das pessoas e que a gente, como discípulos de Jesus, temos o privilégio de estar respondendo, né? Então, sempre oro pedindo algo para Deus e não recebo, né? E aí esse texto de Mateus, ele entra muito bem, né? E teve um grupo o grupo do Cláudio lá que respondeu. Olha, Mateus 7:11, né? Se Deus é como um pai, se vocês sendo pais, os filhos pedem, a gente dá, imagina Deus, né? Agora Deus sabe o que você precisa. Eu fico olhando para o meu filho, se ele me pedir um churrasco agora, com 8 meses, eu sei o que é melhor para ele, eu não vou dar o churrasco para ele porque ele vai se engasgar, vai passar mal, não vai fazer bem para ele, né? Então, como pai, eu sei o que é melhor para ele. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Deus, como um pai, sabe o que você pode receber e quando você pode receber. Então, confiar nisso também. Essa é uma dúvida que muitas vezes está no coração. Quem tem filho adolescente aqui? Galera, essa é uma questão que muitas vezes está aí no coração do seu filho adolescente. Por mais que muitas vezes ele não expresse isso em palavras, essa questão está aí. E se ela não é respondida nesse tempo, na adolescência, ela vai acompanhar a toda a tua maturidade. Então, é importante a gente responder isso. Como eu faço para incentivar meu discípulo a orar? Então, tu precisa primeiro orar com ele, né?
orar com ele, mostrar para ele o valor da oração, ir lá para Mateus capítulo 18, dizer, cara, olha, quando nós oramos junto, nós concordamos, a Bíblia diz que aquilo que nós ligamos na terra vai ser ligado nos céus, lembrar ele que existe um Deus todo-poderoso que está ouvindo a oração dele, então ele não está orando por nada, então incentivar ele a orar, né, no quarto, em secreto, como o grupo falou lá, não buscando aplausos humanos, mas buscando sim intimidade com Deus, então isso é importante também. E a última, o que eu não posso falar com Deus em minhas orações? E a resposta é simples, né? Não é nada, não tem nada que eu não possa falar. A questão é, você tem falado tudo? Então, essa pergunta está aqui mais para isso. Você tem falado para Deus tudo que está no teu coração? Você tem realmente colocado para Deus todas as questões que tem te acompanhado, todos os teus medos, as tuas dúvidas, teus questionamentos? A Bíblia é clara, né? Antes mesmo da palavra chegar aos teus lábios, Salmo 139, versículo 4, ele já conhece muito bem cada palavra. Então, gente, é importante a gente responder e levar o nosso discípulo a entender algumas questões, levar ele para a Bíblia, né? E assim como a gente tem feito nos grupos. A gente quer ver um vídeo juntos? Vamos ver um vídeo agora sobre oração, e aí depois nós vamos para o nosso simpósio. Vamos lá, mais um vídeo aí, galera. A maioria das nossas orações, elas são derrubadas por Satanás antes que elas aconteçam. Né? Achei forte essa frase. E achei forte a pergunta que ele faz: você tem um lugar? Né? Você tem um lugar e uma hora certa para orar? Então, as nossas orações são derrubadas antes delas acontecerem, porque não temos um plano, né? E quantos se enquadram nisso? Eu também entro nisso aí. Né? Quantas vezes tu faz um plano de orar em tal horário e algo acontece, e aí entra um e-mail e tu vai responder e passou o tempo. Isso acontece com a gente. Então, como é importante a gente ter um lugar, uma hora para orar, né? Um lugar que tu sabe que quando tu for para lá, tua família vai saber que, olha, ele está lá orando. Então agora não é para interromper, não é para chamar, não é para, né? É a hora de desligar tudo. Gente, nós temos algumas perguntas. Eu queria montar um simpósio aqui com vocês. Temos algumas perguntas que a gente quer fazer ainda. Estamos entrando na nossa aula número 11. Gente, está terminando já essa disciplina do discipulado. Mas antes a gente quer chamar algumas pessoas aqui para nos responderem, nos ajudarem a chegarmos a algumas respostas. Eu queria chamar então uma salva de palmas para o nosso pastor, querido pastor Tércio. Então uma salva de palmas para ele, pode compor a nossa mesa do simpósio. Meu discipulador, né? Meu pai espiritual, né? Servo de Deus que tem ajudado a minha vida, da minha esposa, do meu filho também. Queria também chamar um grande amigo, também pastor, servo de Deus, que Deus tem falado muitas coisas com ele, tem usado a vida dele para falar com a gente, usou hoje também. Uma salva de palmas para o Júnior, pastor Junão aí, meu irmão, hein? Temos o mesmo pai aqui, então é... Junão. E eu não podia deixar de fora alguém que tem nos ensinado sobre oração com a sua vida, alguém que tem nos incentivado a orar, alguém que, menos de um mês aí, trouxe uma palavra que, segundo o Márcio, foi um rojão no coração da gente. Eu queria chamar o Zé Luiz e pedir uma salva de palmas para o Zé Luiz aqui. Gente, nós temos algumas perguntas sobre oração para fazer para vocês. Eu queria que vocês respondessem aí pela palavra, pela Bíblia. Então, a primeira pergunta já vou fazer de cara aqui para o meu irmão Júnior. Júnior, por que precisamos orar tanto? Por que orar? Talvez na minha adolescência ou no início da minha juventude eu dizer que orar é bom porque está na Bíblia, né? A Bíblia incentiva a orar, os meus pais oram, incentivaram a orar. E já ouvi muitas histórias a respeito da oração, mas a gente vai ganhando maturidade, a gente vai conhecendo um pouco mais a Deus, vai compreendendo um pouco mais a Bíblia, a gente percebe que a gente precisa olhar para a nossa maior referência, que é Jesus, né? Se Jesus, sendo Deus, ele separou tempo intencional e muito tempo intencional para a oração, no mínimo, eu preciso fazer aquilo que o meu mestre fez. Antes de poder falar mais, eu queria poder dar dois textos aqui. Não sei se eu
talvez alguém possa abrir para mim aí Mateus 26, 41. Alguém que está com Bíblia? Mateus 26, 41. Vou tentar abrir aqui na Bíblia do nosso irmão Quevedo, vou ver se eu me encontro aqui. Mas se eu não me encontrar... Quem encontrou pode levantar, por favor. Paulinho. Não. Está aqui. Perfeito. Obrigado, Paulinho. Valeu a intenção. Então abre aí 1 Tessalonicenses 5,17, Paulinho. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai e vigiai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas quem é que não está pronto? No mínimo nós precisamos sim fazer aquilo que o próprio Jesus fez, para que possamos nos preparar e estar pronto para as situações do nosso dia a dia, né? E eu não sei quantos aqui já tiveram experiências de oração, mas eu quero dizer que também, ainda somando com tudo aquilo que Deus vem falando com a gente, né, pastores, nós decidimos experimentar coisas maiores do nosso Deus através do desafio da oração. 1 Tessalonicenses 5,17, achou? Alguém achou, Paulinho? Paulinho, Kelly, vai lá, Paulinho. Paulinho, sua segunda chance, hein? Vai lá, Paulinho, eu quero ver você falando. Me ajuda aí. Cinco 17. Vai lá, Paulinho. Obrigado. Você leu 17 e 18, já fez o fechamento. Orem continuamente. Obrigado, você foi muito bem. Muito bem, obrigado. Orem continuamente. De fato, a orientação que o nosso Deus nos dá, o próprio Jesus, com a sua vida, nos dá, ela é muito importante realmente para que tenhamos uma experiência grandiosa com Deus. Então, eu acho que temos dois motivos muito claros aqui, por que nós devemos orar sem cessar continuamente. Legal. Salve de palmas aí. Muito bom. Tercião. Vamos lá. Onde encontramos na Bíblia sobre a oração ser uma batalha espiritual, né? Uma ferramenta, uma arma de batalha na batalha espiritual. Ok. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês de volta. Para nós foi muito especial todo o tempo que a gente passou fora aí. Sobre batalha espiritual e oração, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é batalha espiritual, né? Vamos conceituar isso. Nós estamos debaixo de um cenário onde aquilo que Deus espera de nós, como seus discípulos, é plantar o reino dele na terra. Tudo bem? Uhum. Amém, queridos? Nós recebemos a missão dele de fazer discípulos e estabelecer o seu reino. Batalha espiritual é toda obra oposta a isso que nós estamos fazendo. Isso é batalha espiritual. Então, o trabalho de Satanás é operar, é trabalhar para impedir que o reino de Deus se expanda na terra. E uma das maneiras que eles fazem isso é exatamente nos tirando dessa batalha. A oração é uma arma de guerra, não é? A gente aprendeu já coisas muito legais aí, como o Zé colocou, que a gente participa do que Deus está fazendo pela oração. Essa é uma ótica, essa é uma visão importantíssima no reino de Deus sobre a oração. Mas uma outra ótica é que Deus nos convoca realmente. Por exemplo, quando a gente olha Jesus falando esse texto que o Júnior leu, de Mateus 26, 41 aqui, ele vai falar que nós seremos atraídos, seduzidos para cairmos em quê? Em tentação. Então, nós estamos falando aqui de batalha espiritual. O diabo trabalhando, armando cenários, situações de tentação, para que nós caiamos e dessa maneira o reino vai sendo enfraquecido. Como é que ele sugere que a gente faça para enfrentar essa batalha? Orando e jejuando.
orar sem cessar, não é? Quando a gente vai ler a própria oração do Pai Nosso, Jesus ora ao Pai Nosso e na oração ele faz o quê? Não nos deixes cair em... Quer dizer, ele está orando ao Pai, pedindo ao Pai, para que realmente ele não perca a batalha espiritual. Quando a gente olha Jesus lá no deserto, ele é desafiado pelo diabo, ele é tentado pelo diabo, né, em 3 momentos diferentes, para a glória, para o poder, para a fama, para a autoridade, e ali ele vence aquela situação pela oração e pelo jejum. Então nós vamos identificar o tempo todo, Mateus 6:31, que é ali a oração do Pai Nosso, Mateus 4, que é ali a situação da tentação, e a gente pode ir para Efésios capítulo 6 também. Eu vou dar os textos bem certinho para vocês aqui. Efésios 6, quando Paulo está escrevendo que a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, certo? E ele fala ali toda a armadura de Deus, fazendo um paralelo com o soldado romano, e ali também ele vai falar, não é, sobre nós orarmos sem cessar, sobre nós orarmos continuamente, como sendo também uma armadura contra toda investida do diabo contra a nossa vida. Ou seja, a oração sim, ela é uma arma poderosa que nós precisamos orar, e o jejum, para que nós possamos vencer diante das batalhas espirituais. Lembrando que a batalha espiritual é isso, o diabo paralisando nossa vida, atingindo a nossa vida, para que nós paremos o avanço do reino de Deus na terra. Amém? Obrigado pela resposta, uma salva de palmas. Só dar a resposta aqui, Efésios 6, 18 e 19. Aí, ó, os textos. Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 6, de 5 a 13. Mateus 26, 41. E um outro texto que eu não citei, mas é Romanos 15, 30 e 31, quando Paulo ele pede oração para que ele seja livre dos rebeldes que vivem ali na Judéia e para que o serviço dele fosse aceito pelos santos em Jerusalém. Então ali em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, Paulo também pedindo a oração, a intercessão por ele, para que ele vencesse os rebeldes ali, aquela batalha daquele momento. Obrigado, então, uma salva de palmas aí para a resposta. Intercessão. Já pegando o gancho, gente, falando sobre intercessão. Zé, tua experiência aí, tua experiência já sobre a oração intercessória, né? O que é a oração intercessória? Ela tem de diferente das outras, né? O que geralmente ela causa, o que ela realiza? Bom, realmente experiência eu tenho muita mesmo com oração intercessória. Isso mais pela idade do que propriamente pela graça de Deus. Mas é que com a idade de tanto orar, né, Deus acaba, mesmo que ele responda uma vez por ano, já seriam tantos anos, né? Mas não é. Na verdade, eu tenho tido a felicidade, a graça de Deus de ver Deus respondendo oração de intercessão. A oração de intercessão, ela é muito especial, porque ela move primeiro o nosso coração por algum tipo de compaixão ou por algum tipo de amor, de envolvimento qualquer com a pessoa, porque oração de intercessão normalmente é por uma outra pessoa. Pode ser por uma situação, mas de um modo geral é por uma outra pessoa. Então, quando nós nos envolvemos, quando nós amamos, como é o caso dos filhos, por exemplo, eu oro todos os dias pelas minhas filhas, pelos meus genros e pelos meus netos. Isso é oração de intercessão. Todos os dias. Mas é claro que eu sou muito envolvido com eles, porque eu as amo minhas filhas. Então, o que me move a interceder por é amor. Há um outro tipo de oração de intercessão, que é aquele que você sabe que a pessoa está vivendo um momento difícil e que ela mesma se sente impotente, se sente desassistida de alguma forma, e ela está pedindo que outras pessoas orem. E isso é bíblico, é totalmente bíblico, é ensinamento de Deus, que nós devemos orar uns pelos outros.
E às vezes, então, a gente ora pela pessoa para que ela saia daquela situação, para que ela vença aquilo, para que Deus a instrua, para que Deus a coloque numa circunstância melhor e que ela veja a luz no fim do túnel, que ela encontre uma saída. Esse tipo de coisa que o Espírito Santo vai fazer e que não está na própria, ao alcance dela, mas está precisando de uma intervenção sobrenatural. Nesse caso, a oração intercessória é super válida, porque nós estamos pedindo que Deus faça aquilo que a própria pessoa não está conseguindo fazer, não está conseguindo ver, enxergar uma solução. Uma outra oração de intercessão, e que Deus tem me dado essa graça de ver isso acontecer muitas vezes ao longo da vida, é por pessoas doentes. Então, eu já tive situações assim, como essa de hoje, de ser pego assim, de repente, de surpresa. Assim, uma vez aconteceu, eu estava no meio de um culto, já contei isso lá no pequeno grupo. Aconteceu, estava no culto, e uma irmã Jocélia, que já não faz mais parte da nossa igreja, Maristela conhece, chegou por trás de mim e falou assim: o irmão tem que ir comigo agora, lá no Hospital Conceição, tem uma criança que está morrendo, a família não é crente, mas Deus me colocou no coração que eu tinha que vir aqui pedir para ti. Eu falei: não, mas espera o culto acabar, que aí a gente fala com o pastor vai lá. Eu falei: não, aí a Bíblia fala que é os anciãos. Além de me chamar de velho, ainda me tirou do culto, do meio da mensagem. E nós fomos lá para o hospital. Uma situação terrível, porque a criança estava realmente em coma, recém-nascida, não conhecia a criança. Família não crente, eu tive que explicar o que nós íamos fazer, que era orar pela criança. Falei: olha, nós vamos aqui orar, vocês acreditam que Deus pode mudar esse cenário? Como que não sabe? Ora aí, porque vamos ver o que dá, né? Mas aí nós oramos. Naquele momento eu tive que pedir para Deus: Deus, honra, dessa vez, por favor, Senhor, em nome de Jesus, não deixa passar. Por favor, em nome de Jesus, cura essa criança. Tira essa criança daqui, muda esse quadro. Ela tem que sair disso, cura. E a criança foi curada. Não, eu estou contando isso. Não, peraí, não faço isso, não batam. É só para dizer a glória do Senhor, é só para dizer que tem situações em que a gente vai ser instado, desculpa a palavra, a gente vai ser motivado a orar por pessoas doentes, não porque a gente tenha qualquer tipo de envolvimento, às vezes não tem. É só porque Deus coloca na gente aquela fé que nos leva a acreditar que, de fato, o resultado vai ser que Ele vai operar. Há outras ocasiões em que a gente ora pela pessoa doente, mas já não tem aquela esperança de que Deus vai mudar o quadro. Porque há situações de doença, situações que não são para cura. Né? O pastor Macorde conta uma história muito interessante de um pastor, amigo dele, lá, missionário, que foi para a Coreia. Não sei se vocês não lembram disso. Que o missionário foi para a Coreia, ele veio para o Brasil. Depois eles voltaram para os Estados Unidos, e quando aquele pastor da Coreia foi lá para os Estados Unidos, ele começou a sentir umas dificuldades de articulação e tal, não conseguia escrever. Falou para o pastor Macorde: olha, eu estou achando que eu tenho algum problema, vamos ver o que é. Quando foram investigar, ele estava com um câncer no cérebro. E os pastores, naquele momento, envolvidos com ele, um missionário, Deus estava usando a vida dele e tal, oraram muito assim, firmemente, pedindo a Deus que Deus mudasse aquilo e tal, e Deus curou o missionário, curou daquele câncer no cérebro. Passados uns anos, aquele pastor voltou a ter câncer no cérebro, anos depois. Aí, o pastor Macorde falou assim: não, então vamos orar de novo. Ele falou: não, pastor, agora Deus está me mostrando que não é para cura. Agora Deus está me mostrando que essa vez Ele me quer lá. Não, mas nós vamos orar e tal. Pode orar, mas não é para cura. Há situações que não são para cura. Essa jovem que morreu hoje, nós oramos muito por ela.
essa que foi, na verdade morreu ontem, mas o sepultamento foi hoje. Porque sempre havia pedido, né? A gente faz parte daquela rede de intercessores. Quem não faz parte dessa rede, é uma grande oportunidade, está aí. Nós temos aqui na Monte Serral uma rede de intercessores. A gente recebe por e-mail o pedido de oração, então basta cadastrar o seu e-mail lá. Então, quando tem alguém precisando, vai lá, pede, e a Clara, secretária da igreja, divulga aquele pedido. Então, a gente recebe ali, não custa nada, a gente pede. Quantas vezes a gente orou por ela? Mas ela foi sepultada hoje. Não era para cura. Havia um propósito diferente. Nós não sabemos. Um dia vamos perguntar para Deus essas coisas. Mas, por enquanto, a gente intercede. Há um outro tipo de intercessão, que também é por amor, mas que é também por querer se envolver, que é aquilo que eu falei outro dia aqui, que é você ora se colocando nas mãos de Deus, para que Ele então te use na vida ou naquela situação para a qual você está intercedendo. Eu vou dar um exemplo, porque ele está do meu lado aqui, não vai me bater, que é o pastor Tércio. Eu já tenho dito para ele faz muitos anos, ele está aqui há 14 anos, não sei quantos anos faz, que eu oro por ele todos os dias. Por quê? Não sei. Deus me colocou isso. Então já faz parte. Se fosse uma reza, se fosse aquela coisa que é repetitiva, mas já faz parte. Lá pela minha oração, eu não sei terminar a oração, eu não sei começar. Lá no meio eu vou orar pelo pastor Tércio. Sei lá, Deus colocou isso e eu estou fazendo isso. Ao fazer isso, eu entendo que eu me coloco também nas mãos de Deus para que Ele, de alguma forma, não sei como é que Ele pode usar um cara que nem eu, né? Como é que Ele vai usar um cara que nem eu na tua vida? Mas eu peço, porque assim, se Ele quiser usar, e da maneira que Ele quiser, Ele vai usar. Senão eu estou intercedendo por Ele. Da mesma forma que eu intercedo por vocês, não cito nominalmente, eventualmente, né? Quando estava para nascer tua filha, quantas vezes a gente orou, depois quantas vezes a gente dá graça. Isso é oração de intercessão. E a experiência é super gratificante, porque a oração de intercessão permite que você veja o resultado da oração em seguida. E quando não é, Deus tem alguma coisa para te ensinar. E mais do que isso, Deus te leva a se envolver com aquilo que você está orando. Amém. Não sei se isso responde. Amém, gente. Salve de palmas. Obrigado, Zé. Queridos, eu queria te convidar a ficar de pé agora e a gente vai fazer uma oração de intercessão. Vamos orar por essa família, né, para que Deus console a família Salim. Eu queria pedir para que o Tercião pudesse estar orando já também. Além disso, nós temos nossos missionários na Turquia, a gente compartilhou com vocês. Deixa eu trazer uma notícia de hoje para eles, para vocês. A situação agravou da gravidez. Eles tiveram um exame agora mais detalhado que declarou não apenas a questão de síndrome de Down, que sobre isso o coração deles está bem em paz, mas uma outra síndrome, uma outra situação, é um termo técnico um pouco mais complicado, que pelo parecer médico, a criança pode resistir ainda no ventre, talvez aí mais algumas semanas. Mas do ponto de vista médico, o aborto terapêutico, como se chama, né, vai acontecer, que é por má formação. Chama-se aborto terapêutico. Então, a orientação dos médicos para eles foi: vocês devem tirar logo, o mais rápido possível, o bebê, porque não vai acontecer. E quanto mais demorar, mais difícil vai ser, porque mais danos para ela também. E hoje, agora à tardinha, então, ela na mensagem, os dois escrevendo, disseram assim: olha, mas a direção que Deus está dizendo para nós é que nós não devemos fazer nada e esperar o que Deus vai fazer. Então, eu queria levantar um clamor hoje aqui mesmo, pela obra de Deus na vida do bebê. É uma menina, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer um milagre de trazer à vida essa menina, curada 100% ou com síndrome de Down, como Deus quiser. Eles disseram: nós queremos ver a glória de Deus manifesta com essa gravidez. Deus não erra em nada, Deus está no controle. Então, assim, é incrível ver como o coração deles está muito focado na soberania divina. Eu queria que a gente pudesse orar
tá? Pela vida deles. O nome dele é Fernando e dela é Cris, tá bom? Pastor Fernando e Cris. Lembre, vamos interceder não apenas hoje, mas vamos estar intercedendo mesmo por eles e também pela família Salim aí por esse momento. Vamos orar então? Pai de amor, Pai de graça, de bondade, Deus de misericórdia, Deus de toda consolação. Ó Deus, nós temos sido consolados pelo Senhor de uma maneira sobrenatural, sobremaneira. Nós te louvamos pela tua obra na vida, Pai, da Ana Karina, porque ela estava preparada para se encontrar contigo. Nós te bendizemos por isso. Ó Deus, consola a vida da irmã Yolanda, consola a vida da Carlinha, consola a vida do Mânica, fortalece essa família. Também, ó Deus, a vida do filhinho, que é o Bruninho, Pai, consola o Alexandre, ó Pai, toda esta família, nós rogamos a consolação do Senhor sobre eles, Pai. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles como familiares nesse momento de luto, de dificuldade, de batalha. Lembramos de outros irmãos nossos aqui que estão vivendo lutas, Pai. Continua consolando, Pai, a vida de cada um deles, fortalecendo. Ó Pai, pedimos a tua graça sendo derramada cada dia sobre eles. Ó Deus, sobre os que estão enfermos, Pai, oramos pelo Pércio, Luiz Pequeno, Kathleen, vó Aida, irmã Cleide, tantos outros, Pai, também que carecem da tua mão sobre eles. Oramos hoje à tarde lá naquele hospital também, Senhor Deus, pela vida da Neuza, pedindo a tua cura ali em nome de Jesus. E Pai, nós queremos interceder agora, Deus, pela vida do Fernando, da Cris lá na Turquia e por aquele bebê que está no ventre. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos a cura, Senhor, sobre esta criança. Ó Deus, que o Senhor possa colocar a mão na formação dessa criança. O Senhor é quem forma, o Senhor é quem faz a obra, o Senhor é quem estabelece, ó Deus, isso. O Senhor quem desenha, ó Deus, quem vai construindo cada órgão do corpo, cada, ó Deus, membro do corpo. E nós rogamos, ó Pai, o milagre da tua mão, curando esta criança no nome de Jesus, Pai. Nós não duvidamos de que o Senhor é poderoso para fazer essa obra, de trazer essa criança à vida de maneira perfeita, Pai, plena, para o louvor da tua glória. E é o que nós pedimos ao Senhor, Pai, nessa noite aqui, como irmãos em Cristo, daqueles queridos. Pai, nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor pode ir contra toda a medicina, contra todo ó Deus, todo parecer médico, Senhor, e realmente exaltar o teu nome por um milagre, Senhor Deus, nessa situação. E nós rogamos ao Senhor, nós pedimos isso ao Senhor, não porque mereçamos, Pai, e não para o nosso louvor e glória, mas para a exaltação do teu nome, para a proclamação do teu nome ali na Turquia, para, ó Deus, para que o teu nome seja levantado como Deus Todo-Poderoso ali, por esta manifestação de cura sobre aquele bebê, aquela menininha que está ali no ventre, ó Deus, da Cris. Nós pedimos pela Cris, pelo Fernando, ó Deus, opera sobre eles também, fortalece o coração deles, Pai. Nós colocamos, nós aplicamos a nossa fé sobre eles agora no nome de Jesus, Pai. Também declaramos que estamos conscientes, Senhor, de que, ó Deus, o Senhor pode trazer este bebê com alguma dificuldade, ó Deus, mesmo com síndrome de Down, outra situação, também para a tua glória, também para exaltar o teu nome, Senhor. Nós não duvidamos disso, Senhor, e nós queremos realmente, Senhor, que tu soberanamente operes sobre essa situação. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, pedindo a tua graça, teu poder e teu milagre, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém, gente. Amém. Queridos, temos agora o nosso intervalo de 5 minutos e depois retornaremos então já com o pastor Tércio, tá? Pessoal, antes de a gente entrar direto aqui no assunto, capítulo 8, discipulador, discípulo, vocês estudaram já a letra A, B e C, foi isso? Certo? Semana passada nós estamos fechando a nossa apostila. E nós vamos entrar então nas próximas aulas em algumas questões importantes voltadas para o batismo, voltados para a questão do discipulado. Nós vamos ter que fechar essa nossa jornada com cada pessoa aqui já sendo discípula de alguém,
e discipulando alguém. Então nós vamos fazer esse levantamento. Nós vamos trabalhar um pouco mais com o material do discipulado 1 a 1 ainda, ok? Então eu queria dizer que o seu compromisso até o dia da nossa formatura é extremamente importante para que a gente possa fechar muito bem esse nosso treinamento. Eu queria contar uma rápida história para você entender o que Deus espera de nós nessa reta final aí desse treinamento, né? Uma história real de um dos campeões olímpicos de 100 metros rasos. Eu gosto muito dessa história quando eu estou com a equipe assim, quase chegando na meta, assim, eu lembro sempre dessa história para eles, porque é uma história que tem me ajudado ao longo da minha vida. Foi feita uma entrevista com esse campeão, então, olímpico, 100 metros rasos, a prova mais importante, não é? Da prova olímpica de atletismo. E a pergunta que fizeram para ele foi o seguinte: ele já era bicampeão olímpico, e perguntaram: como é que você consegue, não é? Pela segunda vez ser campeão olímpico da prova mais importante do atletismo, 100 metros rasos? Ele respondeu da seguinte maneira: é simples. O meu segredo é que os 80 primeiros metros eu corro tudo que eu posso, tudo que eu posso. E os últimos 20 metros eu corro tudo que eu posso e um pouquinho mais. Você já viu como é um corredor de 100 metros rasos? Quando chega no final, ele amolece, ele relaxa. O detalhe daquele cara era que ele não relaxava nos últimos 20 metros. Ele dava tudo que ele podia e um pouquinho mais. Então eu quero dizer para você que nós estamos nos 20 metros finais dos 100 metros rasos nossos aqui. E agora é hora de você dar tudo que você pode e um pouquinho mais. Amém, queridos? Tudo bem? Vocês estão juntos ou não? Inclusive para hoje à noite. Vocês estão meia boca assim hoje aqui. Tá tudo bem, gente? Vamos lá, vamos fechar isso aí. Nós queremos sinalizar para você que, embora terminemos hoje essa apostila, nós temos um trabalho desenhado daqui então para o último encontro nosso em dezembro, dia 10, se eu não me engano. É 10? 9 ou 10, por ali, tá? Dia 9, né? Terça-feira, dia 9. Dia 3, pastor Ralph vai estar conosco aqui, não é? Nosso querido Ralph está indo para a Suíça, plantar a igreja na Suíça, lá de onde ele é, lá em Berne. Mas ele vai passar aqui no Rio Grande do Sul no final de semana. Eu falei: cara, terça-feira esteja conosco lá no nosso Tadel. Ele vai estar à noite conosco aqui, a palavra vai ser dele, a gente vai ter um Tadel diferente naquela noite. Também estamos orando para saber como participar dessa plantação da igreja lá na Suíça, lá em Berna. Então, é uma aula diferente esse dia, mas as outras aulas nós seguiremos então focados. Bom, amados, você já aprendeu aí o grande desafio nessa relação linda de discipulador e discípulo. Eu queria começar dizendo que aprendemos demais nessa semana lá em Marília. Muito. Deus falou muito ao nosso coração. Nós tínhamos em agosto definido que não iríamos viajar esse ano mais. Foi uma definição do meu coração. Até porque eu não queria sair da igreja, e eu disse: cara, não vamos viajar esse ano. Mas em oração, no mês de setembro, o Espírito falou comigo: olha, você toma essa decisão sem me consultar. E eu fiquei orando ali, e o Senhor falou: eu quero que você vá a 12 lugares esse ano ainda, e leve parte da equipe num e a equipe no outro. E um deles foi Santarém. Então realmente eu precisava ter ido a Santarém esse ano. Foi uma experiência singular. E a semana passada nós levamos toda a equipe pastoral, 6 pastores, e a Martinha foi comigo. E nós passamos uma semana em Marília, que foi outra direção do Espírito Santo. A igreja do meu discipulador lá, o pastor Domingos, discipulador da Martinha, a Rosângela. Passamos uma semana chamada Semana de Imersão. Então eu quero já que você se prepare. Não é você que é líder de célula, em primeiro lugar, você que já é líder de célula, em primeiro lugar, e que já definiu abrir a sua casa para a liderança de célula no ano que vem, mais tardar. Em março, nós queremos levar 2 ônibus para a imersão em Marília. Você vai precisar estar sendo discipulado, você vai precisar estar discipulando, liderando a célula, abrindo a sua casa lá como um anfitrião para receber uma célula para você ir para essa viagem. Tá? Uma viagem
abençoada demais. Foi uma semana de imersão sobre a visão de discipulado 1 a 1 e células. Então, muitas coisas que nós estamos fazendo, louvamos ao Senhor porque estamos no caminho. Mas, amados, experimentamos muitas coisas nessa semana lá, poderosa demais, do Senhor, coisas que Deus tem para fazer no nosso meio em relação à célula, ao evangelismo, ao discipulado 1 a 1. Eu queria dizer para vocês assim, sem nenhum alarde, e nenhuma pretensão do meu coração de gerar qualquer insegurança no seu coração. Mas eu vivi uma experiência com Deus há um mês, muito forte. Eu preciso contar isso aqui, eu vou contar isso para a igreja na hora certa. Eu recebi um convite para ir embora daqui para uma igreja em São Paulo. E é um ministério que Deus tem abençoado lá muito, e o pastor já há 40 anos naquela igreja, reuniu os seus presbíteros, pastores lá e convocou uma reunião. Não conheço esse pastor da nossa Convenção Batista Brasileira, mas ele, o pastor, juntamente com a comissão de como é que se chama mesmo aquela comissão? De sucessão pastoral, reuniu aqueles irmãos que já tinham apresentado alguns nomes e falou assim, olha, eu tenho um nome que eu gostaria que fosse o nome que a gente priorizasse. E apresentou o meu nome. Eu não conheço o pastor, ele me conhecia sem que eu soubesse disso, e ele me ligou então há um mês, me desafiando a esse projeto lá em São Paulo. É uma igreja com 3.000 pessoas, ele falou tanta coisa naquela ligação para mim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu desliguei aquela ligação e eu fui orar. E Deus falou muito claro ao meu coração, muito claro. E eu quero assim dizer para vocês que agora em Marília, nessa semana, Deus não precisava ter falado mais nada, porque isso já estava tão claro para mim e para Marta, de que o meu lugar é nessa terra aqui. O meu lugar é aqui. Não porque eu seja alguma coisa, mas eu tenho convicção que Deus me quer aqui, queridos. É aqui, eu não quero sair daqui. Eu amo essa cidade, eu quero ver essa cidade aos pés de Jesus. Essa semana lá em Marília aconteceu um negócio comigo forte lá. Porque eu estava lá em Marília achando que a gente ia ganhar algumas pessoas para Jesus nessa cidade. E Deus falou comigo assim, não, você está tendo uma visão medíocre, na média. Porque o que eu quero é que vocês tenham o foco de conquistar Porto Alegre para Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos pensar e orar por menos do que a cidade inteira de Porto Alegre. Nosso alvo é ver essa cidade inteira aos pés de Jesus. E lá na quarta-feira à noite a gente teve um momento com a equipe pastoral muito forte também, e eu disse para eles o que Deus estava falando comigo. Júnior compartilhou com vocês alguma coisa aqui sobre o que Deus fez com ele, mas a minha pergunta para eles foi o seguinte, até onde vocês querem ir nessa jornada? Porque eu quero dar a minha vida. Eu falei para eles, eu quero dar os meus próximos 20 anos. Eu não sei se vocês me querem depois dos 63, entendeu? Por isso que eu falei os 20. Mas eu falei, eu quero dar os meus próximos 20 anos para ver aquela cidade aos pés de Jesus. Eu quero saber de vocês. Vocês vão ser abençoados por mim para ir para onde Deus mandar vocês. Mas eu preciso saber se vocês querem viver isso juntos ou não. E para a glória de Deus, querido, os 5, né? Eu sou o sexto, os 5 falaram assim, cara, é aqui, meu lugar é aqui, eu quero dar a minha vida aqui, né? Enquanto Deus quiser, até estamos comprometidos com essa visão de Deus aí. Mas eu preciso fazer a pergunta para vocês, sabe? Porque no meio dessa convicção toda, eu tenho uma outra convicção, é que nós não vamos fazer o que tem para ser feito nessa cidade sozinhos. Nem como igreja, ou seja, Deus vai mover a igreja dele aqui em Porto Alegre. Nós somos uma parte desta linda igreja de Jesus, amém? Mas como igreja Monte Serra, eu tenho convicção que Deus não vai fazer isso por 6 homens, com as suas esposas. Que Deus vai fazer isso por meio de um povo prostrado na presença dele, rendido na presença dele, disposto a dar a vida para ver essa cidade aos pés de Jesus. E eu quero hoje à noite fazer essa pergunta para você, porque eu não quero me iludir que eu estou no lugar errado, não. Eu creio que eu estou no lugar certo. Mas a resposta para mim, ela passa também por você dizer, eu estou aqui, eu faço parte desse exército. Se você faz parte desse exército, tiver a cidade aos pés de Jesus, fique em pé.
Em nome de Jesus. Amém. Você quer isso mesmo, querido? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Diz para a pessoa do seu lado aí, ó, Deus vai contar com você e vai te usar. Diz para ele isso. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai nos usar. Deus vai nos usar para a glória dele, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, pode sentar. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando isso aqui porque eu quero que você tenha um olhar dos pastores, um olhar meu, assim, de admiração, não. Não é, mas eu quero que você saiba disso. Eu quero que você saiba que não estou aqui nessa cidade, nem pastor desta igreja, porque não tem opção. Do contrário, você visse o salário que o cara propôs lá, eu ganho muito bem, viu, para a glória de Deus. Estou muito satisfeito com o meu salário. Só estou querendo que você entenda que não é por falta de propostas outras, não. Eu estou aqui porque Deus me quer nesse lugar e eu desejo estar nesse lugar. Não é por obediência só, não. É pelo meu coração. Eu quero que vocês saibam disso. Nós vamos nos gastar aqui para ver gente rendida aos pés de Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer. Eu queria que você começasse a chegar nesse lugar aqui, antes dos cultos, e não sei como é que vai ser de Tadel, você começasse a orar por essas cadeiras aqui. Porque eu quero ver, pela fé, isso aqui lotado para a glória de Jesus. Não é isso lotado, é Deus levantando um exército para sair dessas paredes, a gente invadir Porto Alegre e ganhar pessoas para Cristo Jesus. Sabe, gente, eu fui muito impactado lá em Marília. Uma das coisas que mexeu comigo foi que eu cheguei para pregar no sábado à noite. Tinham 80 jovens, rapazes, orando nas cadeiras, impondo as mãos. Eu fiquei assustado com o negócio. Eu cheguei, rapaz, o que está acontecendo aqui? Eram os caras orando por cada pessoa que ia sentar na cadeira, para que o Espírito se movesse naquela noite. Eu falei para o Zé Luiz no meu discipulado agora com ele, que não foi um discipulado, foi um tempo junto, porque eu cheguei atrasado por conta do trânsito e de outras questões do sepultamento hoje. E eu falei para ele, há muito tempo eu não via o que eu vi lá naquele sábado à noite, naqueles jovens. Foi uma coisa incrível. Mas não foi a minha pregação. Havia uma expectativa espiritual pelo que Deus ia fazer. Domingo de manhã eu cheguei, 80 homens, a rede de homens inteira, orando nas cadeiras. Depois foram lá para dentro, oraram mais meia hora, clamando a Deus por um derramar naquele culto de manhã. Deus fez uma manifestação tremenda. 5 horas da tarde, mulheres, 80 mulheres orando, intercedendo. 7 horas da noite a mesma coisa. Foi uma coisa tremenda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos muita coisa para repartir com vocês, com o que Deus está fazendo conosco e falando conosco. Uma delas é que o mover que Deus vai fazer aqui não vai acontecer pelo nosso conhecimento nem pela nossa força, mas por invocar o poder do Espírito Santo no nosso meio. Nós fizemos o pacto lá, os pastores, para orar todo dia, 5 horas da manhã, começar a nossa vida em oração às 5 da manhã. E estamos no nosso compromisso. Nós 6 pastores com as esposas. Não sei se você quer isso ou não, é um compromisso nosso. Nós queremos orar 10% do nosso dia. Orar, jejuar, comunhão com Deus, palavra. Nós queremos dar 2 horas, 10%, 2 horas e 20 e poucos para o Senhor. Todos os dias da nossa vida, invocando a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Quero dizer para você, querido, que nós estamos convictos que não é um movimento, não é MDA, não é a estratégia, não, amado. É um povo que se dobra na presença do Senhor, entendendo que nós não somos nada, mas que Ele é tudo. E nós estamos clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus, o mover do Espírito Santo no nosso meio. Porque quando Deus se move no nosso meio, quando o Espírito Santo governa a igreja com liberdade, governa a nossa vida, meu amado, se segura. Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Grandes coisas. E é o que nós temos pedido ao Senhor. Então assim, amados, fomos muito impactados lá com o que vimos naquela igreja, a vida daqueles amados irmãos. Há 5 anos, 2009, eles eram 23 células
23 células. Saíram de férias, fizeram uma coisa que nunca se deve fazer, que é tirar férias de célula, né? A gente vai pausar ali, ano novo, né? Quem quiser, porque o povo mais não se tira férias de célula, a gente vem fazendo férias de célula e eles fizeram isso lá. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram, só tinha 8 células das 23. Deus começou a mover esses caras, né, em oração, gente, buscar o Espírito, buscar o Senhor. Né, nessa história eu fui para a Coreia junto com eles, né, porque ali o Domingos que me levou para a Coreia, 2 vezes que fomos, voltamos e tal, e esses caras começaram a buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. Sabe quantas células eles são hoje lá em 5 anos? Estão fechando agora o ano com quase 600 células, não é isso? Quase 600 células. Quase 6.000 pessoas dentro das células. Semana após semana se convertendo pessoas, se convertendo pessoas, se convertendo. Sabe quantas pessoas eles batizaram esse ano? 700 pessoas. Eles estão ganhando Marília para Jesus. É uma coisa muito poderosa. Eles colocaram alvo, e tudo que é bênção para o reino de Deus, a gente pode imitar, viu, gente? É bênção, vamos imitar. Estamos orando aí para que Deus se manifeste. Vamos orar também, porque é o mover de Deus. Eles começaram a orar para que tivessem uma célula em cada condomínio fechado. Porque como é que você vai falar de Jesus dentro do condomínio fechado? Para a glória de Deus, todos os condomínios fechados nos últimos 5 anos, todos da cidade têm a presença de uma célula lá dentro. Já pensou isso para nós aqui? Sabe o que está acontecendo em Marília? As pessoas estão vendendo seu apartamento para ir para dentro de um condomínio fechado para estabelecer uma célula lá dentro. Sabe o que é isso? É visão de que nós estamos aqui para conquistar a cidade para Jesus. A gente não está aqui para viver para a gente. A gente não está aqui para juntar nosso tesouro na terra. Quando a gente entende, querido, e é só na conexão com o Espírito, porque quando você se conecta com o Espírito, as coisas do Espírito começam a fazer sentido na sua vida. As coisas que prevalecem no coração de Deus começam a prevalecer no nosso coração. Então a gente começa a amar o que Deus ama. E o que a gente estava amando, que não tem a ver com Deus, Deus começa a tirar do coração da gente. Aí ganância, cobiça, essas coisas vão ficando para trás. E o Espírito começa a nos dar a visão de conquistar a cidade, pessoas para Jesus. Viver para a glória dEle. Gente, tem sido muito lindo. E aí as células agora têm autorização, né? Para botar cartazes. Então tu chega lá no condomínios fechados e nas ruas de Marília, aí tu vê lá um banner na frente das casas. Aqui tem uma célula. Tal hora, tal hora, você é bem-vindo. Cada um escreve o que quer. E aí você vai nesses lugares, você vê, você já sabe que tem uma célula ali, tem outra célula lá na outra esquina, tem outra célula lá. É uma coisa linda, 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 linda que está acontecendo lá. Agora eu pergunto para vocês, você acha que o Espírito quer ver esse povo da nossa cidade rendido aos seus pés? Sim ou não? Quem Deus vai usar para isso? Um povo rendido, amando a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Acima da nossa própria vida, dos nossos próprios sonhos e projetos. Eu vim viajando com um cara que me levou até Marília. Ele deixou o trabalho, presta atenção. Ele trabalhava numa empresa 12 horas, 10 horas. Não aguentava mais. Ele queria liderar a célula, ele queria discipular, não tinha hora para isso. Chegou na esposa e falou assim, vamos orar, não está dando mais, eu não tenho tempo para o reino de Deus. Eu não estou nessa terra para construir coisa para a minha vida. Começou a orar, 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 orar. Deus colocou um sonho no coração dele, falou, pai, vai fazer um curso de corretor. Ele foi fazer um curso de corretor, está ganhando mais dinheiro do que estava ganhando antes e agora tem sobra para fazer. Ele lidera, já fez mais do que 30 grupos de casados para sempre na casa dele. Tem uma célula na casa dele, que já multiplicou não sei quantas vezes, discipula 4 homens. Foi só Deus mandar, eu mudei minha carreira profissional, estou ganhando mais e tenho tempo de sobra para investir minha vida no reino de Deus. Os caras estão vivendo, gente, entenderam que a vida deles é para a glória de Deus. Então Deus, diz aí como é que eu quero viver a vida aí e que eu tenho que viver para alcançar o teu reino nessa cidade aqui e plantar. Pois eu quero dizer que nós pastores estamos orando para que o Senhor derrame esse coração no nosso coração e no coração de todos vocês.
Porque eu creio, gente, eu posso sair daqui velhinho, mas pela fé eu vejo um movimento do Espírito Santo acontecendo nessa cidade. E nós vamos ver Deus mudar essa mentira diabólica de que a cidade aqui, Rio Grande do Sul, é difícil para o evangelho. Não, meu amado, não é não. Porque o poder de Deus se manifesta em qualquer lugar, quando o povo se dobra. Amém, igreja? Mas eu tenho uma santa convocação para fazer para vocês. Para todos vocês, líderes. Eu quero convocar vocês para domingo começarem a chegar meia hora antes aqui. Porque se não for a gente que começar a botar joelho no chão aqui, gente, o nosso povo, nossos discípulos, nossos líderes, liderados não vão orar. Agora, quando a gente começar a ser aqueles que estão à frente da batalha indo, mas indo de joelhos, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa igreja, na vida dos nossos discípulos. Então, queridos, eu queria começar um movimento de oração aqui nesse lugar. Nós não podemos mais viver essa vidinha que nós estamos vivendo, não. Eu queria que nós pudéssemos estar como corpo, orando. Domingo aqui, 9h30 da manhã. Eu quero te convocar para vir 9h30, para a gente levantar clamor de oração aqui pela nossa cidade. E também, se você vem no culto da noite, então vem às 6h30 para a gente orar. E começa a falar sobre isso lá na célula, desafiar o pessoal, né? Começa a orar na sua célula. Achei uma coisa muito legal lá na célula deles também, sabe qual é? Eles têm lá na célula a cadeira do milagre. Mas, gente, a Igreja Batista, sim, a Igreja Batista, da denominação nossa, Convenção Batista Brasileira. Cadeira do milagre. Porque eles creem lá que Deus faz milagre. A gente crê que Deus faz milagre? Claro que cremos, amados. E aí eles começaram a botar. Aí tem um paninho, os caras fazem até um paninho assim que põe cadeira do milagre. Quando chega na hora de orar, né? Eles perguntam aí quem está precisando de oração e está precisando de um milagre na sua visão. Senta ali. Não é porque tem algum poder na cadeira, não é nada. É só para trazer à luz a fé deles. Entendeu? E começa a orar, meu irmão. Você não tem noção do que está acontecendo lá. Curas e milagres estão acontecendo na célula. Ah, mas chamam o pastor para orar. Não. É o povo de Deus entendendo que é sacerdote, nação santa, não é? Que recebeu a função de sacerdote, de profeta e de rei, e que pode exercer a autoridade no nome de Jesus. Gente do céu, nós ouvimos tantas histórias lá durante a semana, vocês vão ouvir. Crianças liderando célula com 13 anos, 11 anos, 10 anos, 8 anos de idade. Crianças liderando células, orando. Ela começa dando testemunho assim, ó, eu sou fulana de tal, eu me converti com tantos anos de idade, eu fui batizada no Espírito, eu me converti, fui batizada no Espírito com 8 anos, eu tenho uma célula, já multipliquei 4 vezes, eu oro 45 minutos por dia, a outra falei, eu oro 1h30 por dia, a outra eu oro 3 horas por dia. Meu Deus! E as crianças sendo instrumento para a salvação dos pais. Começando célula, trazendo as amiguinhas. Traz pai, começa a se converter família. E vai. Glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa. Eu nem sei o que tem aqui dentro. Leandro, Júnior, André, Xene, Ranulfo. Não dá nem para dimensionar o que Deus fez com a gente. Martinha. Eu só sei que tem tanta coisa na minha cabeça. Então ora por mim para que a gente consiga botar essas coisas no papel. Porque antes de ir para lá, Deus tinha me dado uma visão para os próximos 10 anos da igreja. Eu já achava grande aquela visão. Mas quando eu fui para lá, Deus me fez ver que não, filho, isso é pequeno. Você nem precisa de mim para fazer. Então, Deus está nos chamando para um novo tempo, gente. Vocês querem viver isso? Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, tá vendo como é que é o negócio do Espírito aí? 5 minutos ou 7 minutos que eu tenho? Quantos minutos tenho aí? 8 minutos? 2 minutos e meio para cada um, olha aqui. Letra D. No processo do discipulador e discípulo, a importância de a gente fazer boas perguntas na jornada com o discípulo, né? E só um toque importante sobre essa questão de boas perguntas, tá?
Às vezes o seu discípulo, nós estamos na página 46, tá bom? Do livro Discipulado 1 a 1. Letra D, boas perguntas. Ok? É muito comum na jornada com o seu discípulo formular frases e dizer alguma coisa do tipo, olha, eu tenho dificuldade com isso, aquilo, tal. Boas perguntas são sempre importantes, tá? Do tipo, o que você quer dizer com isso? O que seriam essas dificuldades? Do tipo assim, né? Perguntar para ele, você já orou para saber de onde é que são as raízes disso que você sente? Boas perguntas no processo discipulado ajudam a pessoa a aprofundar mais seu próprio autoconhecimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento daquilo que está no seu coração, né? Porque sempre existem razões, ou é muito comum, vamos dizer assim, que existam razões por trás de declarações feitas, ok? Alguém que vai dizer, por exemplo, olha, eu tenho dificuldade de acreditar em milagre. É uma declaração que pode ser legítima do seu discípulo, certo ou não? Você tem que fazer boas perguntas para ele sobre isso. Você não pode só ficar nisso. Por que você tem dificuldades de acreditar em milagre? Ele vai começar a falar, e a partir dali você vai fazendo perguntas para que ele mesmo possa ir buscando essas respostas. Então, boas perguntas nessa relação são tremendamente importantes, tá? É muito benéfico também que o aprendiz faça perguntas ao seu discipulador. Elas vão sempre desafiar o discipulador ao crescimento também, a abrir novas suposições sobre o assunto, a abrir outros questionamentos, tá bom? E seja um guia na direção correta, ok? É interessante a gente observar aqui que Jesus ele sempre estava preocupado em conduzir os seus discípulos na direção da visão que ele tinha. O que eu acabei de fazer com vocês aqui agora, foi direcionar vocês para uma orientação do plano de Deus para a nossa vida como discípulos. Amém? É isso. De vez em quando você vai pegar o seu discípulo que está com algumas ideias um pouco distorcidas e você precisa ser aquele homem, aquela mulher de Deus que vai colocar o coração dele na direção correta. Não é? Vai levar a visão dele para o ponto certo. Queridos, esse mês inteiro, o que nós fizemos na igreja em relação a finanças foi isso aqui, ó. Foi guiar na direção correta o seu coração em relação a finanças, certo ou não? Você está entendendo? A nossa missão como discipulador, a sua não é diferente da minha quando eu subo aqui. É você guiar o seu discípulo a uma direção, a uma direção bíblica da vontade de Deus, do plano de Deus para ele em relação aos diversos temas da sua jornada. Tá joia, querido? Letra F. Nós precisamos ser competentes para confrontar. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai fazer discípulo apenas como aquele queridinho, aquele que só fala coisas boas, que só tem palavras de encorajamento, né? Que sempre está fazendo elogio. Amados, elogios, palavras de encorajamento. Você já aprendeu sobre tudo isso aqui, mas preste atenção. O confronto faz parte da formação de todo mundo. Concorda ou não? Vamos para a nossa casa? Uma criança que não tem confronto, ela cresce de alguma maneira com desvios de caráter, certo ou não? Porque ela julga natural alguns erros que ela teve e tem na vida dela. Nunca alguém confrontou que aquilo é errado. Então ela cresce com desvio de caráter. Entende? É tremendamente importante o valor da confrontação. No meu trabalho, enquanto eu não sou chamado a atenção, o Zé bem disse aqui, né? Quantas vezes ele já me chamou a atenção e disse, pastor, quanto tempo você está orando? Eu não sei quantas vezes ele já fez isso aos 14 anos aí que eu estou com ele. Entendeu? Como um bom amigo, como um bom servo do Senhor, né? Como alguém que me ama, que ora por mim, já várias vezes ele fez isso e já me repreendeu. O confronto é importante na vida de todo mundo, você concorda ou não? Porque como é que eu vou crescer se eu não for confrontado, queridos? Na vida de um discípulo também é muito importante você entender, não é? É claro que o Zé sempre faz isso com muito... Você conhece já o jeito do Zé, né? Ele sempre faz aquilo assim meio com cuidado demais, né? Ela está ali.
Mas, às vezes, mais do que ele pensa, ele me ajudou. Nem ele acredita que ele já me ajudou muito. Mas assim, o confronto é tremendamente importante na vida do discípulo. Você não pode ver um discípulo escolhendo uma coisa errada e deixar ele seguir naquela direção. Não pode. Você tem que chamar esse discípulo, dizer, amado, deixa eu te falar, por que você está fazendo isso? O que você quer para a sua vida? Né? Algumas vezes eu converso com os meninos aí, cara, para onde é que você está indo? Né? Que homem de Deus você quer ser? Vamos lá, vamos checar isso aqui. E ajudá-lo realmente. Agora, você não pode confrontar se isentando de ajudá-lo a crescer. Tudo bem? Certo ou não? Senão você se torna um juiz na vida dele. Nosso papel não é esse. Nosso papel é confrontar, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar a se tornar ser o que Deus quer que você seja. Amém? Você quer isso? Quero. Então pronto, vamos orar. Você vai conseguir. E aí vem palavras de bênção para a vida dele, vem palavras de encorajamento. E você está dizendo, mas eu estou aqui contigo, nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos para lá. Mas não pode deixar o confronto fora. Amém, queridos? Tudo bem? E o último aspecto aqui é aqueles em apuro não devem querer ser discipuladores, tá? E aqui a importância realmente de a gente poder entender que no processo do discipulado, um dos aspectos mais importantes é a nossa confiança. Não é? Então deixa eu dar algumas palavras para você aqui, com muito zelo e cuidado e carinho. Nós aqui não temos listinha na igreja, amém, queridos? Vocês sabem disso, não sabem? Não tem uma listinha dos santos e os que não são santos aqui. Nós não acreditamos nisso aqui. Mas existem algumas coisas que nós acreditamos ser princípio de Deus para a nossa santidade. Amém, amados? Amém? Então, por exemplo, a bebida alcoólica. Se você tem problema com bebida alcoólica, se você é uma pessoa que você bebe, você se perde com ela, eu quero dizer para você que Deus tem um plano para te libertar disso em nome de Jesus. Amém? Porque você vai discipular pessoas com problema de álcool e Deus vai usar o seu testemunho para a libertação dessas pessoas. Você crê nisso? Outra coisa, eu não sei aqui se tem pessoas que ainda não são casadas legalmente. Mas nós queremos abrir a sua casa lá e você quer abrir para que vão pessoas. Sabe, 90% das pessoas hoje vivem juntas, elas não são casadas. E eu estava lendo uma pesquisa, conversando com alguém, foi Leandro, né? Leandro falou para mim hoje, Lelê. Alguém conversando comigo, falando sobre a importância de você estabelecer marcos. Por exemplo, o ato da cerimônia do casamento faz com que toda pessoa que casou numa cerimônia, quando se pergunta se é casado, ele diz, sou. E aqueles que não casaram, não fizeram algum marco de casamento, quando se pergunta, você é casado? Nem ele sabe que ele é casado às vezes. Então deixa eu dizer uma coisa para você. É nosso alvo que todo líder de célula, toda pessoa que vai abrir a casa, esteja casada legalmente. Amém, queridos? Porque nós queremos mandar uma mensagem para o mundo aí, de que nós sabemos o que nós queremos quando Deus está no nosso meio. Amém, queridos? Amém? Então, amados, Deus vai trabalhar conosco. Por isso, assim, aqueles que estão apuros é no sentido de que se você está lidando com situações, não é, que você ainda precisa lidar com elas, agora deixa eu dizer o que o diabo vai falar para você. O diabo vai falar assim, você não está pronto para isso. Mas isso é a grande mentira. Na verdade, o que Deus quer falar para você é o seguinte, chegou a sua hora de arrumar isso na sua vida. Chegou a hora de você sair desse apuro. Eu quero ajeitar a sua história. Porque eu quero usar a sua vida para abençoar o mundo aí fora. Chega de ficar nessa patinação. É isso que Deus quer para nós, amém, queridos? Nos tirar do apuro para andar com autoridade, sem qualquer tipo de vergonha, constrangimento, não é? Porque a graça de Deus tem nos transformado aqui. Louvado e bendito seja o Senhor. Ali na página 48 tem perguntas que os discipuladores podem fazer, que vêm como sugestão, que eu queria que você pudesse ler com calma e a conclusão em casa. Amados, eu disse no início que esse material, vou pedir mais 10 minutos seu para a gente poder dar as orientações que vai acontecer agora. Nós dissemos para você que nós iríamos passar por esse material, mas que você tem a responsabilidade de ler, de mastigar. Tudo bem, gente? Então, por favor, não pense que é aqui que você vai estudar isso. Você vai estudar mesmo na sua casa. Focar, escrever, anotar e tudo mais.
Agora, nós temos 3 livros de discipulados, 3 livros, que é do discipulado 1 a 1, que é o nosso Rota 1, Rota 2 e Rota 3. Certo, queridos? A gente vem trabalhando com Rota 1, tudo bem? Eu queria que vocês começassem a trabalhar com Rota 2 essa semana, fazendo 2 lições do Rota 2, tá bom? E você vai também trabalhar com Rota 3, você nem precisa esperar eu mandar, fazendo 2 lições do Rota 3, tá bom, gente? As 2 primeiras de cada um. Vocês vão fazer isso, é importantíssimo. Nossos próximos encontros, começando semana que vem, nós vamos trabalhar com as rotas, tá bom, gente? Discipulado 1 a 1, ok? Então, semana que vem você vem preparado com Rota 2, primeira e segunda lição, tá bom, gente? Nós vamos fazer aqui trabalho em cima do Rota. E nós vamos ter nossas primeiras aulas de batismo, aula prática. Então, você tem que trazer semana que vem, tá? Uma roupa para se trocar aqui, tá joia? Porque nós vamos fazer aula prática de batismo. Vocês não aprenderam sobre batismo? Aprenderam ou não? Portanto, vão e façam o quê? Discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui para frente, pastor não vai batizar aqui não. Quem vai batizar aqui é discípulo. Amém? Você vai entrar com o seu discípulo sem o pastor lá no batistério. E você vai batizar o seu discípulo. Então vocês vão aprender como é que acontece isso. Como? Batizando e sendo batizado. Batizando e sendo batizado. Tudo bem? Tá bom, gente? Então vamos fazer o seguinte, eu vou melhorar. Quem está sentado nessa fileira aqui, essas 2, é o batismo da semana que vem, é com vocês. Tá? Vocês, batismos de vocês, não é que vocês vão ser rebatizados, vamos treinar, viu, gente? Vocês já são batizados, né? Não precisa de segundo batismo, não. Já aprendemos isso aqui. Vocês aqui já sabem, né? Já sabem, é na outra semana. A outra semana não é 3 ainda não, né? Já é a 3? Na semana que vem é 20 e pouco, né? A outra é 3, então não tem batismo, que está aqui o nosso querido Ralph. E a última semana é o batismo de vocês, tudo bem? Tá bom, gente? Beleza. Mulheres, por favor, tragam roupa escura. Pode trazer topzinho por baixo, blusa preta é melhor, tá bom? Bermuda, blusa comprida, tá bom, mulheres? Tá legal? É do dia 3 que ele vem. Tem quantas semanas daqui para o dia 3? Só uma. A próxima agora, então, é batismo. Aí vem Ralph e mais uma de batismo, tá bom? Com Rota, tá joia? A próxima é 25, a próxima agora. Aí tem batismo. Aí a outra é 3, Ralph. A outra 10 batismos, tá bom? Dia 2, desculpa, dia 2, obrigado. Tudo bem, gente? Tá claro? E aí, gente, vai ser uma experiência muito abençoadora para vocês, muito importante. Esse cenário aqui vai ser uma festa, a gente vai aprender realmente a batizar as pessoas. E por quê? Porque você está saindo daqui desse curso de discipulado como? Sabendo que a tua missão é fazer discípulo, vai batizar esse cara e vai ensinar tudo o que o Senhor mandou, amém? Então tudo que ele está lá em Mateus 28 você vai fazer, porque isso não é um mandamento para pastor, mas é para discípulo, tá bom, gente? Ok, vamos orar, terminando?